O corpo terreno. Primeira parte. O ser humano usa o seu invólucro terreno, de que necessita para o amadurecimento de seu espírito na matéria grosseira, com irresponsável negligência e falta de compreensão. Enquanto não sente dores, negligencia a dádiva que com isso recebeu e nem pensa em dar ao corpo o que este necessita. Antes de tudo, o que lhe é útil. Só presta atenção ao seu corpo sempre depois que o prejudicou, sentindo por isso dores. Ou então, quando por ele for impedido de alguma forma em seus trabalhos diários, na prática de tantos divertimentos ou passatempos. Ingere, sim, alimentos e bebidas, mas impensadamente e com frequência em excesso, assim como lhe pareça agradável, totalmente despreocupado de que com isso prejudica o seu corpo. Pessoa alguma se lembra de observar cuidadosamente o corpo enquanto este não sente alguma dor. Mas exatamente a observação do corpo sadio é uma necessidade urgente. O ser humano deve dar ao corpo sadio aquilo de que ele precisa. Deve observá-lo com todo cuidado que se dá à ferramenta mais indispensável para a atuação acertada nesta matéria grosseira. É, sim, pois, o bem mais precioso que cada ser humano terreno recebeu para o seu tempo na terra. Reparai, porém, na mocidade que cresce, com que leviandade pecaminosa descuida do corpo, maltratando-o com excessos da mais variada espécie. Observai os estudantes que, de modo predominante, cultivam o raciocínio unilateralmente através de seus estudos. Com que orgulho cantavam e ainda hoje cantam canções referentes à euforia estudantil. Indagai-vos, porém, sinceramente, no que se apoia tal orgulho. Então, precisareis examinar o conteúdo dessas canções para descobrir o motivo. Em pessoas que pensam de modo sadio, brota aí uma profunda vergonha, pois essas canções só encerram glorificações das bebedeiras e dos namoros, do ócio, do desperdício da melhor época de desenvolvimento da existência terrena humana. Exatamente daquela época em que os seres humanos devem tomar o seu impulso para o desenvolvimento de uma criatura humana completa nesta criação, para uma maturidade do espírito, a fim de preencher o lugar que uma pessoa, como tal, deve preencher e cumprir na criação segundo as leis de seu Criador, de seu Senhor. As canções mostram nitidamente demais o que é considerado como o mais belo e mais ideal, numa época em que o ser humano, agradecido e alegre, devia intuir de modo puro como o seu espírito se põe em contato, através do corpo terreno, com o ambiente todo que o rodeia, a fim de atuar nele integralmente consciente e assim com plena responsabilidade perante seu Criador. Onde cada espírito, através das irradiações da sexualidade, começa a formar e enviar sua vontade para longe, dentro da matéria grosseira com suas muitas gradações. Todavia, as canções são um grito de escárnio contra as leis primordiais da criação, às quais se opõe até a última palavra.
Em contraste a isso, está aquela juventude que não frequenta a universidade. Aí encontrareis também todas as bases mais adequadas para o tratamento certo de seus corpos terrenos, mais sadias e naturais, na pressuposição de que esses jovens não pratiquem esportes, pois então desaparece aí também tudo o que é sensato e sadio. Para onde olhardes de modo perscrutador, tereis de reconhecer que o ser humano ainda nada sabe das leis da criação. Não tem ideia alguma de qual a responsabilidade a ser incondicionalmente assumida por ele com referência ao corpo terreno a ele confiado. Não vê também o valor do corpo terreno quanto à posição na criação, mas sim mantém seu olhar dirigido somente para esta terra aqui. Contudo, para a terra, a importância do seu corpo terreno constitui somente a menor parte. E essa ignorância das leis da criação permitiu que se imiscuíssem erros, os quais, reproduzindo-se, prejudicam muitas pessoas. Perpassam e contaminam tudo. Somente por isso pôde acontecer que, mesmo em todas as igrejas de até agora, tenha encontrado entrada a insensata concepção de que o sofrimento por sacrifício e holocausto, sob certas circunstâncias, seja bem visto por Deus. Inclusive na arte, essa concepção errônea ancorou-se profundamente, pois nela essa ideia encontra muitas vezes a glorificação de que uma pessoa poderia trazer libertação a outra mediante holocausto voluntário ou morte por amor. Isso apenas confundiu ainda mais essa humanidade. A lei de Deus, porém, em sua justiça infalível, não permite que alguém possa assumir a culpa de outrem. Tal ato faz rolar simplesmente uma culpa sobre aquele que se sacrifica, que assim força o abreviamento de sua existência terrena. A isso se acrescenta ainda a ilusão da alma em realizar, dessa forma, algo de grande e agradável a Deus. Aquele que se sacrifica torna-se assim duplamente culpado, na presunção de poder libertar um outro de seus pecados. Teria agido melhor, sim, se implorasse perdão somente para si, como grande pecador perante o Senhor, pois dessa maneira designa o seu Deus de juiz injusto, que seria capaz de tal ato arbitrário, permitindo que se negocie com ele. Isso, na realidade, é ainda por cima uma blasfêmia. Portanto, eis uma terceira culpa com tal ato, que, brusca e categoricamente, contraria todo sentimento intuitivo de justiça. É uma autopresunção e não amor puro que leva a atos dessa espécie. No além, as almas veem rapidamente a diferença, quando têm de sofrer sob as consequências que os seus atos acarretam, ao passo que para o outro isso nada adiantou. E se ele, ciente, esperava dessa maneira ser ajudado, sobrecarregar-se-á ainda mais. Assim, é de se lastimar que mesmo grandes artistas tenham se entregado àquela nefasta ilusão de redenção em suas obras.
Um artista sensível deveria, pois, chocar-se com isso, por ser antinatural, contrariar o equilíbrio das leis da criação e permanecer totalmente sem base. A verdadeira grandeza de Deus é assim diminuída. É mais uma vez apenas presunção da humanidade que se arroga esperar da ininfluenciável justiça de Deus que seja capaz de aceitar tal sacrifício. O ser humano coloca com isso, sim, mais alto o seu julgamento terreno na prática da justiça, pois nessa prática não lhe chega aquele pensamento. Com tal atuação, o ser humano mostra menosprezo pelo corpo terreno, mas nenhum agradecimento pelo instrumento de matéria grosseira outorgado para o amadurecimento, o qual não pode ser suficientemente observado e mantido limpo e puro, já que é indispensável a cada vida terrena. Continua na segunda parte.